Vamos lá. A tempestade. Quem não passa por problema, quem não passa por tempestades na vida, quem não passa pelo vento, muitas vezes que açoita a nossa vida. E hoje eu quero falar desse barco que foi açoitado pelas ondas e pelo vento. Esse barco é a nossa vida. Nós somos esse barco. De repente, Jesus estava com seus discípulos um dia inteiro pregando, falando sobre parábolas. Teve a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, a parábola da candeia, e já estava tarde. Foi o primeiro versículo que nós lemos. E naquele dia, sendo já tarde, e aquele dia não era qualquer dia, porque quem anda com Jesus não tem qualquer dia. Quem anda com Jesus tem dias diferentes, não é um dia comum. E tarde, muitas vezes, é para o homem, não é tarde. Não é tarde. Jesus vai cumprir o milagre dele no tempo. Porque nós somos apressados. Te garanto que quem escreveu foi Marcos, né? Marcos estava falando que estava tarde. Mas para Deus nunca é tarde para Ele realizar um milagre na sua vida. Então, os discípulos deixou a multidão. Deixou. A multidão pegou Jesus e entrou no barco. Porque Jesus disse: passamos daqui para lá. Então, duas coisas aqui. Para Jesus entrar no nosso barco, a gente vai ter que deixar o todo mundo. A gente vai ter que deixar a multidão. Jesus não entra no barco com multidão. Não é para todo mundo. Enquanto as vozes desse mundo e as pessoas guiarem você, Jesus não vai entrar no barco da sua vida. Então os discípulos entenderam isso. Eles não eram mais um na multidão e não queriam multidão, eles queriam Jesus. Deixaram a multidão, colocaram Jesus no barco para seguir viagem. E é isso que você tem que fazer. Não é para todo mundo, não é de multidão. Jesus quer entrar no barco do discípulo, não daquele que segue. É daquele que quer mais de Cristo, aquele que quer aprender, aquele que quer andar com Ele, aquele que quer ter experiência com Ele. Jesus não quer que você seja mais um na multidão, mais um, porque esse vai ser deixado. É os seguidores que vão ficar, aqueles que vão são os discípulos. Então, entrou no barco. Jesus entrou no barco. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, esse barco aqui é a casa dele. Então, Jesus está no seu barco. Se você veio buscar, Ele está no seu barco, Ele está na sua vida. Ele vai com você. Não importa o percurso, não importa a tempestade, a crise, o que você está passando. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai com você até o final. E quem tem Jesus no barco, o barco não afunda, não. Pode ter crise e tempestade, pode encher d'água, mas não afunda, não. Eu nunca vi quem está com Cristo dar errado. Eu nunca vi. E a palavra falou que foi um grande temporal. Jesus, quando entrou no barco, na outra evangelho de Mateus, fala que Jesus entrou e foi dormir. Assim que ele entrou, ele foi dormir. E o que aconteceu? Uma crise bateu, um temporal bateu, o vento, a onda cobria o barco e o barco começou a encher d'água. Começou todo mundo desesperado, tá com medo, porque a água começou a bater. Não sei em que altura essa água bateu, mas eu sei que Jesus escolheu aquele barco. Então não importa se entrar água, ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Está enchendo de água, mas não está cheio. Porque se tivesse cheio, teria afundado. Quer dizer o quê? Que Jesus conhece o seu limite. Até onde você pode ir. Jesus conhece até onde você pode chegar. Então não se preocupe. Está enchendo d'água, pastor, eu não estou aguentando, está molhando os meus pés. Peraí, Jesus vai chegar. Ele não vai deixar você naufragar. Eu estou por aqui. Que bom que você ainda está por aqui. Não deu tempo. Jesus vai chegar na hora que ele tem para chegar. A hora que você não aguenta mais, não suportar mais, Jesus chega. É assim. Jesus estava dormindo. Quem sabe aqui? Não vale quem teve o culto da tarde, hein? Quem sabe aqui onde é a polpa do barco? Alguém sabe onde é a polpa? Eu fiquei pensando. À frente, se eu não me engano, se chama proa. Eu acho. Deve ser atrás. Lógico que eu fui pesquisar. É atrás. A polpa não é na frente. É atrás. Jesus estava dormindo em uma almofada atrás do barco. Por quê? Porque Jesus não tem problema, ué. Quem estava com medo, com problema eram os discípulos. Eles não largaram Jesus lá atrás e não assumiram o controle do barco.
Toda vez que você deixa Jesus para trás, você vai ter problema. Toda vez que você assumir o controle da vida é minha, você vai ter problema na vida. Deixaram Jesus lá atrás, lá na frente, tomando conta dos discípulos. E a tempestade veio. E diz a palavra que tinha outros barcos. Quando saíram vários barcos. Mas quando falou da tempestade, de encher d'água, de açoitado pelas ondas, só o barco dos discípulos. Porque na minha vida é difícil, porque na minha vida o problema se levanta e na vida do outro é mais fácil. Porque comigo é tão grande, se com os outros é menor. Porque eu tenho que passar por tanta crise, por tantas tempestades, uma coisa atrás da outra. Peraí, você não vive o que o outro vive. Eu não quero ouvir falar de Jesus, eu quero experiência com Jesus. Ele antes falou, agora ele levou para uma experiência com ele. E se você não estiver doente, você jamais vai ser curado. E se você não se humilhar, jamais vai ser exaltado. Se você não tiver uma vida destruída, jamais ele vai levantar a tua vida. Você precisa de experiência com Deus. E Jesus levou aqueles discípulos naquele barco, naquela tempestade, para ter uma experiência com ele. Não para sofrer, não, para elevar o nível. Por quê? Porque quanto maior o nível, maior o vento. Quanto maior o nível, maior a tempestade. Então não pense que a tua vida vai ser um mar de rosas. A tua vida vai ser de problema em problema, de fé em fé, mas de vitória em vitória, de milagre em milagre, de glória em glória. Sim, a nossa vida vai ser constituída de problemas, mas de soluções. De soluções. Só pode viver um milagre aquele que sofre um problema impossível. Então não espere viver milagre sem ter problema. Não espere. Então Jesus dormia lá. E os discípulos chegou fazendo o quê? Jesus, o Senhor não se importa que nós vamos afundar, que nós estamos sofrendo, estamos com medo? O Senhor não se importa? Quase que eu falaria assim, né? Mas você não quis assumir o controle? Você não quis a direção da sua vida? Você não deixou lá atrás? Ainda bem que Jesus é tão diferente de nós, seres humanos, que Jesus levantou, ouviu e foi acudir. E o que nós fazemos quando tudo vai mal? Corre onde Jesus está, ainda que ele ficou lá atrás. Você corre para ele, para quê? Para buscar solução. E quem não fez isso na sua vida, que atire a pedra no pecado do outro. Porque eu já fiz isso algumas vezes. Experimentei e disse que não queria mais. Eu queria Jesus agora à frente, no comando, direcionando, e eu queria ir atrás dele. Os discípulos aprenderam isso, que não pode deixar Jesus para trás. Eles aprenderam. E Jesus não acordou com da tempestade. Jesus não acordou com o barulho do vento. Jesus acordou com o clamor dos discípulos. E Jesus vai despertar na sua vida quando você clamar a Ele. Um clamor. Se você precisa de uma resposta urgente, clame a Ele. Porque é o clamor que move situação. É quando você clama. O que é clamor? É alguém que ora, mas não é oração passiva. É uma oração com desespero, com gritos, tanto audíveis como gritos internos de desespero. É isso o clamor dos discípulos. Despertou a Jesus. E o seu clamor vai despertar um milagre na tua vida. É o teu clamor que vai despertar Jesus para mover a tua vida. Então, Jesus acordou. Olha o que diz a palavra, eu quero ler. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E aconteceu. Como assim? Jesus e Deus são um. Então Jesus é o Criador. O Criador falando com o vento que Ele criou. O Criador falando com o mar que Ele criou. Quando o Criador fala com a criatura se acalma. Quando o Criador fala com você, criatura, o coração se acalma. Quando Ele dá a direção, o coração se acalma. Quando Jesus falou ao vento e o vento se acalmou, as ondas se acalmaram. Eu estou falando com você, criação do céu, criação de Deus. Ele fala contigo, acalma o teu coração, acalma o teu coração, porque Ele é Deus, o Criador e o Todo-Poderoso, e Ele não te deixou só. Ele está no seu barco, ainda que muitas vezes nós falamos, cadê Ele? Você está lá na frente, Ele está lá atrás, mas Ele não te abandonou no meio da crise, no meio da tempestade. Ele não te deixou só, Ele só deixou por um momento, até
você buscá-lo. E quando você busca, Ele acalma a tempestade. Ele acalma os problemas. E não é só acalmar na palavra, não. Ele falou e o vento parou. Ele falou e o mar se aquietou. O que é isso? Não vem aqui buscar uma resposta. Vem aqui buscar decisão, providência, milagre de Deus. Não vem aqui por uma palavra. Vem aqui por um milagre. Por um milagre. Porque se Ele existe e eu tenho fé, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então se eu tenho fé, eu tenho direito ao meu galardão. Eu quero meu milagre. Eu não aceito vir na casa do Senhor e continuar sofrendo. Eu não aceito clamar como os discípulos clamaram e continuar perecendo na vida. De forma nenhuma. Você clamou, Jesus ouve. Ele fala, Ele atende e Ele resolve. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus morto. Ele funciona. E hoje Ele vai funcionar na tua vida. Você não veio aqui para passar seu tempo, né? Você veio aqui em busca de um milagre. Você veio em busca de ajuda, em busca de socorro. Então clame a Ele. Clame e Ele vai te responder. E te anunciar coisas firmes, grandes que tu não sabes. Coisas novas. Ele vai acalmar a tempestade. E o que Ele falou, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele falou, passamos daqui para lá. E vai chegar lá. Não importa o que acontece no meio. Só não pode desistir. Não desista na primeira tempestade. Não desista no primeiro vento. Não desista. Continua com Jesus até o fim. Sabe por quê? Quando chegar lá do outro lado, você não vai lembrar da tempestade. Você não vai lembrar da dor nem do problema. Você vai lembrar do poder de Deus sobre a sua vida. Você vai lembrar e glorificar Ele pelo poder e pelo que Ele fez na sua vida. Você não vai lembrar do que você passou. Você vai só se alegrar com o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Você crê? Então,